E hoje nós vamos começar a tratar dos papéis dentro de casa, os papéis no lar. E nós vamos começar falando sobre o papel da mulher dentro da casa. E o tema da nossa mensagem de hoje é o poder da submissão, a escolha que reflete a Cristo, o poder da submissão. Porque a palavra submissão causa tanto desconforto hoje. Você olha, procura no Google essa palavra submissão, você vai ver tantas questões pejorativas, ruins. Nós vivemos, queridos, numa cultura onde essa palavra é rejeitada, essa palavra é mal interpretada e muitas vezes associada à dor, à injustiça, à opressão. E em um mundo que valoriza muito a independência, um mundo que questiona os papéis familiares tradicionais, a palavra submissão muitas vezes soa como algo ultrapassado, algo até mesmo perigoso. Em nossa cultura atual, submissão quase virou como um palavrão, né? Mas será que o problema está na submissão em si ou na maneira como ela tem sido distorcida, mal compreendida? Quando olhamos o que Deus espera de nós dentro da família, nós precisamos voltar à fonte, nós temos que retornar à palavra de Deus. O que ela fala a respeito dessas coisas? A palavra de Deus, ela nos chama de volta ao princípio. E surpreendentemente, quando trata dos relacionamentos no lar, o primeiro lugar onde Deus começa é o coração da mulher. A palavra de Deus destaca uma mulher cujo valor não está na aparência ou no sucesso profissional, mas em algo precioso aos olhos do Senhor. E nós vamos ver como a Bíblia apresenta a submissão no contexto do lar. Vamos começar lendo alguns versos. Efésios capítulo 5, verso 21 ao 24 nos diz: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Aí nós temos outros versos também correlacionados, como Colossenses 3,18, que diz: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. E aí Pedro, o apóstolo, vai dizer: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também no passado que costumavam se enfrentar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Essas passagens, queridos, nos falam de um conceito que em primeiro momento pode parecer difícil de entender, que é a submissão. Mas o que será que Deus realmente está querendo nos ensinar com isso? Será que a verdadeira submissão é um sinal de fraqueza? Ou ao contrário, ela revela uma força que vem diretamente de Deus, um poder espiritual que transcende qualquer conceito humano de força? O conceito bíblico de submissão, queridos, a mulher, ela não perde a sua voz, pelo contrário, ela torna ainda mais ouvida, porque sua postura revela sabedoria, revela força espiritual. Como uma semente plantada no solo, à primeira vista ela desaparece, é enterrada, parece pequena demais, frágil, mas aos poucos, aos olhos de Deus, nós vamos vendo ela começa a frutificar, a nascer algo poderoso. Quando uma mulher se submete ao seu marido, ela faz isso não porque ele mereça ou seja perfeito, mas porque ela escolheu confiar no Senhor. É isso que diz Efésios: submeter-se como ao Senhor. Significa obedecer a Deus em primeiro lugar, com fé que Ele, o Senhor, governa sobre todas as coisas, inclusive sobre o seu lar. E essa submissão, queridos,
ela não é passiva, ela não é cega, ela é espiritual, ela é voluntária, ela é feita com discernimento e temor a Deus. É uma escolha que a mulher praticamente está declarando: Senhor, eu confio no teu plano, eu confio na forma como tu criaste a família, eu confio na tua palavra. Mas, amados, eu quero primeiramente dizer o que a submissão não significa. A submissão, ela não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. Quando nós lemos Efésios 5:22, tem o Efésios 5:21, que vai falar sobre sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Antes de Paulo falar da submissão da esposa ao marido, ele fala da submissão mútua entre todos os crentes. No corpo de Cristo, na família, todos nós se submetemos de alguma forma. Maridos a Cristo, filhos aos pais, servos aos senhores e todos ao Senhor. Submissão não é algo que só a mulher deve viver. Todos nós somos chamados à submissão como fruto de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E eu gostei muito dessa citação que estava no livro de John Piper. Ele vai dizer o seguinte: a submissão mútua é vista como uma expressão de estar cheio do Espírito Santo. Marido e esposa cheios do Espírito Santo servem um ao outro. Eles se humilham, eles se rebaixam para que o outro seja exaltado. Acham maneiras de submeter as suas preferências imediatas em prol do conforto e da necessidade do outro. Pensa numa orquestra onde cada instrumento tem o seu som, tem o seu papel, a sua beleza, mas todos ali estão seguindo uma partitura. Todos ali estão seguindo o maestro, ninguém está tocando mais alto, fora do ritmo, ninguém decide tocar a música como bem quer. Há uma harmonia, porque senão tudo vira uma grande confusão. E assim é o lar. Marido, esposa, filhos, cada qual tem a sua função, mas todos devem estar afinados com a vontade de Deus. Então, quando há submissão mútua, o lar soa com uma linda música que glorifica Cristo, que glorifica a Deus. Mas sem isso, queridos, vira barulho, vira competição, vira caos. A submissão é o princípio que organiza o corpo de Cristo, organiza o lar. E eu pergunto para você, você está disposto a abrir mão de si mesmo para o bem do outro, para o bem do próximo, para o bem do seu cônjuge? Ou será que você está só esperando que o outro ceda? Uma outra questão que precisamos saber é que submissão também não significa inferioridade da mulher. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3, vai nos dizer: quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. O que nós estamos vendo Paulo declarando aqui? Jesus se submeteu ao Pai, mas ele é igual ao Pai em glória, essência, poder. Jesus é o Filho de Deus, é Deus se submetendo ao Pai. Será que isso o torna inferior? Claro que não. A submissão de Jesus não negou a sua glória, exaltou a sua grandeza. E infelizmente muitos confundem submissão com menosprezo, menor valor. Mas a Bíblia é clara em dizer: homem e mulher foram criados iguais em dignidade, ambos à imagem de Deus. E a mulher que se submete com sabedoria, ela não está se diminuindo, se desprezando a si mesma, ela está expressando a beleza do Evangelho. Honner, um comentarista aos Efésios, vai dizer: embora todos sejam iguais diante de Deus, isso não exclui linhas de autoridade. Não há diferença qualitativa entre pessoas da divindade. Todas as três pessoas de Deus são qualitativamente iguais. Mas mesmo assim, o Filho é subordinado ao Pai, o Espírito Santo ao Pai e ao Filho. Queridos, submissão não define quem é mais importante, mas quem cumpre a sua devida função no projeto de Deus. Por isso, também podemos dizer que submissão não significa escravidão. Minha esposa é uma mulher submissa. Você fala: meu Deus, o que é isso? O que você está fazendo com ela?
Jesus chamou o homem para liderar o lar com amor sacrificial. E nós vamos falar muito sobre isso semana que vem. Não perca, né? E ele mesmo nos deu o exemplo, ele viveu como um servo. A mulher, ela não é uma empregada pessoal do marido. A Bíblia ensina que ela é uma auxiliadora idônea, alguém que o complementa. A submissão mútua ensinada ali em Efésios não é uma porta aberta para o abuso ou a negligência, mas um convite para um amor prático, para a cooperação harmoniosa, onde cada um cumpre o seu papel com alegria, com responsabilidade diante de Deus. A submissão também, queridos, a submissão da mulher não é a todo e qualquer homem. Efésios 5:22 vai ser bem claro em dizer: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Não é sujeição genérica ao universo masculino. A submissão é um compromisso exclusivo dentro de uma aliança conjugal, dentro do casamento. A submissão também, queridos, não implica autonomia masculina no lar. Há quem pense que submissão significa que o homem manda, todos obedecem sem questionar, mas esse não é o modelo bíblico. Quando Deus criou a mulher, como nós vimos, ele a trouxe como auxiliadora idônea. Ele estava mostrando que o homem não era suficiente sozinho. Ele precisava de alguém ao seu lado, uma parceira, uma conselheira, uma amiga. Por isso é uma tolice e até rebeldia para com o plano de Deus um homem ignorar, anular, desprezar a sabedoria da esposa. Fica quieta, mulher, você não sabe de nada. Oh, que coisa feia, né? Que incoerência. De repente, ela não pode nem sair para comprar um pão sem pedir, né? Mas ele pode, de repente, chegar ali com um carro, fechar negócios, até decidir mudar de cidade sem nem mesmo conversar, estar juntos. Isso não é liderança, isso é egoísmo disfarçado de autoridade. A liderança bíblica ela é sempre relacional, responsável, e a submissão dentro do lar ela não dá carta branca ao homem para decidir tudo sozinho. A mulher, ela foi dada ao homem como companheira, como conselheira, e ignorar sua opinião é tolice. Ela complementa o marido com dons, ela complementa o marido com sabedoria. O homem, ele lidera ouvindo, o homem lidera dialogando, valorizando as pessoas que Deus colocou ao seu redor, principalmente a sua esposa. E o verdadeiro líder é aquele que diz, como Jesus, olha, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. Então, querido, se quer um lar saudável, lidere com mansidão, não com imposição. E Deus honra esse tipo de liderança, porque ela se parece com a de Cristo. Mas, queridos, diante de tudo isso, sabendo o que a submissão não é, podemos compreender agora, biblicamente, o que a Bíblia nos ensina sobre submissão. Essa atitude que reflete a Cristo. O que a submissão é? A submissão, queridos, ela não é opressão, como nós vimos. Ela é devoção. A submissão é algo que a mulher oferece ao próprio marido. Efésios 5:22, como nós temos lido, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Observe bem, é uma iniciativa da mulher, a submissão não é forçada, não é imposta, não é o marido quem impõe à mulher esta submissão, é a mulher quem oferece em obediência a Deus. Ela entende o seu papel no lar, por isso que Paulo vai dizer aquele verso final, como ao Senhor. Essa é a beleza da submissão cristã, um ato de fé, um ato de adoração a Deus. A mulher se submete ao marido não por se sentir inferior, mas por obediência a Deus. A submissão é voluntária, não no sentido opcional. Aqui uma citação deste pastor querido Augusto Nicodemos, mas no sentido de que deve brotar do coração. Imagine um marido dizendo, olha, eu exijo que você me ame. Não tem como, né? Eu exijo o seu respeito, isso não faz sentido. Da mesma forma, a submissão verdadeira não pode ser exigida, ela só pode ser oferecida. Por isso, a submissão é um ato de fé, é um ato de adoração a Deus, é um ato de entrega a Deus, mais do que ao próprio marido.
Você vê a sua submissão como um ato de amor a Deus? Você a oferece como quem entrega um presente com alegria? Ou você de repente tem visto isso ou feito isso com má vontade, por apenas pressão ou apenas para deixar aparente, uma aparência boa? Saiba que Deus vê o coração. E é ali que começa a verdadeira submissão. Em segundo lugar, queridos, a submissão também é uma ordem bíblica. Ela não é uma sugestão. Paulo não está dizendo, olha, eu sugiro aí, olha, acho que vai ser melhor para a família. Não! Ele diz, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido. É uma ordem bíblica e ela é clara. O texto não apresenta a submissão como uma sugestão de Deus ou uma escolha cultural, como algo que, não, agora isso é do passado. Não, isso aqui é um imperativo contínuo. Colossenses 3:18 também vai dizer, mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor. Pois a submissão ela não é uma invenção patriarcal. A submissão faz parte do plano de Deus desde o princípio, desde o Éden. A mulher foi criada para ser companheira, ajudadora do homem desde o jardim do Éden. E essa ordem não mudou com o pecado, nem com a lei, nem com a vinda de Cristo. Sempre foi assim no plano original de Deus. A submissão, como nós estamos vendo, não é ser menor. Submeter-se não significa ser inferior. É o que nós vemos. Jesus se submeteu ao Pai. Isso não o tornou inferior ao Pai. Mesmo sendo igual ao Pai, a mulher continua sendo digna, amada, importante. Submissão fala sobre função e não sobre valor. E a referência é Cristo. A referência é Cristo e a igreja. A mulher se submete ao marido como Cristo é o cabeça da igreja. Submissão, queridos, é cooperação. É como um time. Cada um tem o seu lugar para que tudo funcione bem. A esposa sábia que se alinha ao marido, ajuda a família a cumprir o propósito de Deus. A mulher exerce ali um papel ativo, sábio, precioso na missão do lar, missão da igreja. Submissão significa alinhar-se sob a autoridade do marido. Certamente não é uma submissão no sentido de ser menos importante que a do homem, mas é uma missão de apoio. Isso não quer dizer que o marido é superior, mais importante, mas que Deus o designou como responsável final pela liderança da casa. É uma ação voluntária da esposa feita ao Senhor, em obediência ao Senhor, não por imposição do marido, não por se sentir menor ou fraqueza, nem obediência cega, mas é uma atitude espiritual que reconhece a ordem de Deus para o lar. Há uma ordem. Assim como a igreja se submete a Cristo, com confiança no seu amor, a esposa é chamada a apoiar e respeitar a liderança do marido, confiando que Deus age através dessa estrutura. Isso não significa ela aceitar abusos, pecado. A esposa sempre ela deve obedecer primeiramente a Deus. Por isso, queridos, está escrito que, quero que saibais, Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Paulo deixa bem em evidência aí para nos mostrar que não é uma diminuição do valor, porque senão ele estaria desmerecendo Cristo, colocando ele, como assim, menor do que Deus? Não! Elisa Fitzpatrick, ela vai falar algo bem interessante. Ela vai dizer, tanto Adão quanto Eva foram criados à imagem de Deus, embora fossem iguais perante Deus. Eva foi criada com capacidades e chamados diferentes. É devido a essa diferença em projeto e chamado que as mulheres pensam, desejam e pecam em maneiras particularmente femininas. Homens e mulheres, eles foram criados em igual valor, mas com vocações diferentes. E essa frase final, até ressaltei ali, mulheres pensam, desejam, pecam em maneiras particularmente femininas. Elas são tentadas em situações particulares. As expressões de pecado muitas vezes acompanham os traços únicos de cada gênero, cada sexo, ligados à criação, à vocação distintas dada por Deus. Eu desenhei esse gráfico aqui para mostrar
tendências de pecado por distinção, podia dizer assim, de sexo ou de chamado, de vocação. Por exemplo, a mulher ela é chamada a ser uma auxiliadora idônea, uma auxiliadora, uma influenciadora no lar. O homem, um líder, provedor. Mas quais são as diferenças? Claro que você viu que eu coloquei ali uma intersecção, né? Ou seja, todos podem pecar nesses ambos os lados, mas há uma tendência maior da mulher, por exemplo, ter um desejo pelo controle disfarçado de cuidado. Ou seja, desejo de controlar, manipular. Uma esposa que, querendo o bem da família, tenta controlar todas as decisões do marido, o que ele veste, o que ele dirige, onde ele vai, como ele educa os filhos. O cuidado é legítimo, mas vira manipulação se ela não colocar o seu coração no Senhor. O desrespeito à liderança do marido, esse desrespeito sutil. De repente, em uma conversa ali com as amigas ou com os familiares, uma esposa falando mal do marido, ridicularizando o marido, expondo decisões, expondo falhas. E isso mina ali a autoridade, honra, mesmo que com um tom de brincadeira. Ou a mulher também tem essa tendência da independência orgulhosa, a mulher que rejeita o conselho, rejeita a liderança do marido, dizendo, olha, eu não preciso dele para nada. O que ele vai me orientar? Na verdade, às vezes isso é fruto de feridas passadas, mas revela um coração endurecido que rejeita o modelo bíblico de parceria. E também, de repente, uma amargura, crítica constante. A mulher vê ali a sua dedicação ao lar, aos filhos, como algo até superior à do marido e começa a alimentar uma amargura. Eu faço tudo aqui, ele não faz nada, ele é imprestável mesmo. Isso vai bloqueando o amor, promove críticas constantes. Mas vamos pegar um pouquinho, falar também dos homens, né? Os homens têm alguns pecados aí tendenciosos. A passividade diante das responsabilidades. O marido ele evita tomar decisões difíceis. Deixa tudo nas mãos da esposa. De repente, olha, uma hora eu vou fazer. Isso distorce o papel de líder, de um líder que se doa, sacrifica-se, é amoroso. O autoritarismo também, uma dureza na liderança. Ao invés de liderar como Cristo, com graça, com serviço, ele impõe regras, ele exige obediência sem diálogo. Usa a Bíblia ali como um martelo, ao invés de um espelho, de olhar para ele mesmo e falar, olha, como eu preciso mudar. Negligência espiritual. O emocional no lar, o homem não ora pela sua esposa, não ora pelos seus filhos. Ele terceiriza o cuidado espiritual para a igreja, até mesmo para a esposa. Eu lembro de um pastor, um colega, que já é avô. Ele fala, olha, uma das coisas que se eu pudesse voltar no tempo, eu faria. Hoje eu faço com os meus netos, assim que posso. Mas como eu deixava somente a minha esposa ir ao lado da cama deles antes de dormir e orar com eles, porque eu estava tão atarefado com as coisas da igreja, fazendo coisas ali, acolá. Chegava ao final da noite cansado, eu falava, vai lá amor, ora com eles antes de dormir. Ele falou, puxa, como eu queria ter como voltar um tempo e fazer isso novamente. Ou também o vício em trabalho, entretenimento, né? O homem às vezes entra naquela caixa do nada, né? Ou fuga para o trabalho, TV, celular, marido se justificando, dizendo que está provendo, olha, como fuga do envolvimento emocional, da liderança no lar. Queridos, esses exemplos só mostram para nós como o pecado ele é tendencioso, né? Para distorcer a vocação que nós temos. Mas o Evangelho, queridos, é necessário para redimir homens e mulheres, chamados a cumprir o seu verdadeiro papel. Submissão, queridos, a submissão bíblica significa respeitar o marido com o coração, não só com as ações. Quando falamos em submissão no casamento, muitos imaginam algo pesado, imposto, até injusto, mas o que Deus nos revela é muito mais belo, é mais profundo. Submissão bíblica é um chamado para o coração da esposa, não para um comportamento forçado. Já que a Bíblia manda, né? Aquela coisa, fazer o quê, né? Não, é algo do coração.
É uma atitude voluntária de respeito, admiração pelo marido. De repente você tem que orar: Deus, eu preciso admirar meu marido. Parece que eu perdi essa admiração. Imagina uma esposa que faz tudo certo por fora, mas com o coração distante, um olhar frio, um tom de voz ríspido. Isso não é submissão bíblica, é apenas aparência. E Deus não se contenta com aparência, Ele quer o nosso coração. E esse respeito, queridos, é o que faz a casa florescer. É o que traz paz, é o que traz confiança, encorajamento para o marido. O respeito da esposa é o combustível do coração do marido. Quando todos duvidam dele, é aquele olhar da esposa de encorajamento que o faz continuar. E a Bíblia usa uma palavra forte. Ela vai dizer: portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo, falando ao marido. Mas ele diz: e a mulher trate o marido com todo o respeito, ou com todo o temor, aqui em outra tradução. Esse temor não é medo, mas uma reverência, um misto de admiração, honra, desejo de agradar. Como isso faz com que o lar tenha harmonia, paz. É reconhecer a posição que Deus deu ao marido e escolher caminhar ao lado dele com alegria, com confiança. E como eu disse aqui, não depende do mérito do marido, mas da fidelidade de Deus. É o chamado que tem que ser o maior incentivador seu. E tal respeito transforma o lar. Onde havia atrito, nasce então a harmonia. Onde havia resistência, surge o apoio. É como uma porta bem alinhada. E ela abre e fecha suavemente. O lar funciona com essa leveza. Quando o marido e a esposa vivem os seus papéis com o coração voltado para Cristo. Esposa, seu marido se sente respeitado por você? Ele percebe isso no seu tom de voz, nos seus gestos, na sua atitude diária. Você é a maior fã dele? Eu não sei, queridos, mas eu me acho, hein? Eu acho que a Esther é minha maior fã. Você é a maior incentivadora do seu marido? Em um mundo em que despreza os papéis bíblicos do casamento, em um mundo em que despreza a palavra de Deus, e essa palavra é que realmente vai te dar uma vida bem-sucedida. Tem muita gente buscando livros, né? Eu amo livros, tem muitos, mas pessoas buscam dicas de influencers, como eu posso ser bem-sucedido nos negócios, na família, nos relacionamentos, mas esquece que aqui está o segredo para uma vida bem-sucedida. Não é à toa que Deus disse a Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medite nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus está mentindo? Não! Ele está dizendo: aqui está o segredo da bem-aventurança, do sucesso, da felicidade. Falar sobre submissão não é falar de uma estrutura de poder, é um retrato vivo do amor entre Cristo e a igreja. E uma mulher que respeita o marido glorifica a Deus, transforma o seu lar e inspira o mundo ao seu redor com a beleza do plano divino. A submissão bíblica também, queridos, requer uma obra sobrenatural no coração da mulher. Tudo isso que eu estou falando aqui é impossível. É impossível de fazer. Você fala: pastor, mas por que você está falando então algo impossível de acontecer? É impossível de acontecer sem a ação do Espírito Santo, da obra de Cristo no coração de cada mulher. O chamado à submissão bíblica não é algo que possa se alcançar nas nossas próprias forças ou habilidades naturais. A Bíblia nos lembra que ela deve ser feita como convém no Senhor. Mas toda a ordem que Deus nos dá é carregada de poder para realizar. Assim como ele dizia: abre os olhos, enxergue, levanta-te, anda. Toda essa ordem dele trazia um poder para que aquela ordem fosse obedecida. Ele não dará uma ordem impossível de ser obedecida. Por isso a submissão bíblica, ela vai além do nosso esforço humano, ela é um reflexo da obra divina no coração de cada mulher, de cada pessoa. É uma obra sobrenatural. Desde o início, Deus criou o homem e a mulher para viver em harmonia. No entanto, o pecado distorceu esse relacionamento.
A submissão não é algo que podemos fazer por nós mesmos. Precisamos da ajuda sobrenatural do Espírito Santo para cumprir o que Deus nos chama a fazer. Por isso que Efésios 5,18 vai dizer: enchei-vos do Espírito. Encha-se do Espírito Santo. E eu já disse domingo passado, não há como você ser cheio do Espírito sem ser cheio da palavra de Deus. E essa palavra vai tirar toda a resistência natural da mulher à liderança do marido e vai substituir por um coração pronto a respeitá-lo, a apoiar a sua liderança como Deus planejou. Isso é uma obra sobrenatural de Deus. Como viver a submissão em situações desafiadoras? Por exemplo, o que a esposa deve fazer quando o marido aparentemente não merece respeito? O texto ele não qualifica o respeito da esposa com méritos ou com base no mérito do marido, mas nos méritos de Cristo. Jesus não exige que a mulher respeite o pecado do marido. Ou seja, se ele é alcoólatra, se ele é infiel, se ele é mentiroso ou alguém que abusa dela, o respeito é direcionado à posição que ele ocupa, dada por Cristo, mas não necessariamente à pessoa. Isso é semelhante ao relacionamento do cristão com o governo, por exemplo. Nós somos chamados a honrar os líderes estabelecidos por Deus, independente dos méritos pessoais. Mas a nossa obediência é, em última instância, honra para Deus. Existem, claro, exceções óbvias, né, como o perigo iminente para a esposa, perigo para os filhos, ou quando o marido exige algo proibido pelas Escrituras. Nesse caso, ela vai desobedecer respeitosamente, né? E quando o marido é descrente, nós lemos aqui 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 a 6, dizendo que ela deve continuar respeitando, submetendo-se ao marido, mesmo quando ele não compartilha da mesma fé que ela, né? Mas que ela vai ganhá-lo com o seu testemunho. E quando o marido exige algo contrário à palavra de Deus, como nós já dissemos, ela precisa obedecer como convém no Senhor, como ao Senhor. A nossa lealdade e submissão é superior a Cristo. E por fim, e quando o marido não lidera? Situações em que ele não assume a liderança. A mulher deve fazer o possível para mostrar que o considera no lar. Ela deve incentivá-lo, mas sem insistência, já que ele não está tomando o seu lugar que deveria. Caso ele se recuse a liderar, a esposa terá que entrar ali, né? Assumir o papel, muitas vezes, que ele precisava, de orientar os filhos espiritualmente e tantas coisas mais. Como Lloyd e Eunice, lembra de Lloyd e Eunice, que era mãe e avó de Timóteo. Acima de tudo, é essencial que a esposa, então, ore para que o marido reconheça que ele cumpra o seu papel como líder, queridos. Cristo é exaltado no lar quando a esposa se submete ao marido de todo o coração. Assim como Jesus, ele não foi forçado a se entregar voluntariamente a nós, e nós estamos à mesa do Senhor. Ele se humilhou, ele obedeceu, submissão total ao Pai, amor absoluto. Hoje nós também nos aproximamos da mesa do Senhor. Nós somos lembrados de cada papel no lar, cada passo de obediência, cada escolha de amar, cada escolha de servir. Tudo isso só faz sentido porque Cristo nos amou primeiro, se entregou por nós, e a ceia nos fala sobre isso, esse grande memorial. É um chamado à comunhão, ao arrependimento, à renovação do nosso compromisso com Ele. Por isso, queridos, eu quero chamá-los à reflexão. Se a sua vida precisa de restauração, este é o lugar. Este é o lugar. Se o seu coração precisa de cura, este é o momento. Se o seu lar precisa de reconciliação, que comece aqui, aos pés da cruz, diante da mesa do Senhor. Que você possa se achegar com reverência, fé, gratidão, lembrando que Jesus se submeteu até a morte de cruz, para que vivêssemos essa novidade de vida. Por isso te convido, já nos preparando para participarmos da mesa do Senhor, feche teus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, Tu conheces os desafios do nosso coração, as resistências. Pai, Tu sabes todas as coisas. Tantas vezes resistimos, Senhor, à Tua vontade.
por medo, por orgulho, por feridas passadas, mas hoje, Senhor, diante da Tua palavra, nós queremos nos render novamente a Ti. Que cada membro das famílias aqui presentes, Senhor, temam ao Senhor, que as mulheres sejam cheias do Teu Santo Espírito, escolhendo a submissão como expressão de fé, de obediência a Ti. Que elas, Senhor, encontrem segurança no Teu cuidado, no Teu consolo, no Teu olhar, na firmeza, nas Tuas promessas, Senhor. Aos maridos, dá, Senhor, um coração semelhante ao de Cristo Jesus, sacrificial, temente ao Senhor, cheio de amor. Que cada lar, Senhor, aqui representado seja um reflexo do Teu reino, com relacionamentos marcados pela humildade, pelo serviço mútuo, pela confiança no Senhor. E, Senhor, quanto aos ventos contrários, quando eles chegarem, que a nossa fé esteja firme, inabalável, ancorada em Cristo, que os nossos lares, Senhor, sejam altares, onde o nome do Senhor é exaltado. Não porque tudo é perfeito, mas porque ali habita um povo que decidiu confiar no Senhor.